Layer 0 é um dos protocolos mais falados no mercado criptográfico. Mas tu sabes para que serve de facto a Layer 0 e o problema que ela pretende resolver, além da especulação do tão famoso airdrop? E no vídeo de hoje é esse assunto que nós iremos tratar. Para começar, vamos aqui perceber que nós hoje temos cerca de 197 blockchains, com os dados mais recentes do DeFi Lama. Mas existe um problema, porque essas blockchains não se conseguem comunicar entre si. Eu coloquei aqui as ilhas porque realmente elas são quase como ilhas. Tu tens o ecossistema da Ethereum como uma ilha, tens o ecossistema da Avalanche como outra ilha, tens o ecossistema da Cosmos, tens a Solana e muitas outras blockchains que são como ilhas. E para resolver, e claro, no meio das ilhas tens o oceano. Para resolver este problema, num primeiro momento foram criadas as pontes. E as famosas bridges, em inglês bridges, em português pontes. E basicamente uma ponte ela permite a transferência de dados e hoje essas pontes são usadas sobretudo para transferência de valores, de transferência de tokens. Como é que elas funcionam na prática? Se tu és um usuário de cripto, de certeza que já usaste uma ponte. Basicamente, elas permitem transferir os ativos de um ecossistema para outro, onde o usuário deposita os seus tokens aqui num contrato inteligente na blockchain de origem, aqui na blockchain do Ethereum, eles travam aqui os seus tokens, aqui na ponte, e depois uma quantidade equivalente de ativos sintéticos, atenção, não são os ativos originais, são ativos sintéticos, é mintada na blockchain de destino e colocada na carteira do usuário. E eu coloquei aqui como exemplo a Solana. Quando o usuário quer os seus tokens de origem devolvidos, ele basicamente pede para retornar os tokens e a ponte vai queimar os ativos sintéticos e vai devolver na carteira o ativo original. Só que isto tem um grave problema, porque este mecanismo de ponte é muito favorável aos hackers. Já que tu tens que travar os ativos originais ou bloquear os ativos originais num local central, aqui na blockchain de origem, e depois existe a dispersão entre várias blockchains, porque esta ponte vai ser usada para a Solana, para a Avalanche, para a Polkadot, para muitas outras blockchains. E isso aumenta, claro, os seus pontos de falha. E nós temos visto nos últimos anos os maiores hacks que vimos em cripto foram de pontes. E a Ronin Network foi o pior deles todos. E foi um hack devido a um erro humano mesmo básico. Ou seja, um dos funcionários da Sky Mavis, que é que geria esta ponte, fez o download de um software malicioso no computador que deu ao hacker acesso às informações presentes no computador. E esse funcionário tinha as chaves privadas de uma multisig guardadas num ficheiro do Word. Isso foi super fácil para aquele hacker, depois de encontrar as chaves privadas no ficheiro do Word, usar aquelas chaves privadas para movimentar os fundos. E realmente a Ronin Network foi o maior hack. Mas mesmo recentemente, na semana passada, nós também vimos um hack da multichain a acontecer. Por isso isto acontece muito frequentemente hacks de pontes. Eu acho que deu para perceber que as pontes não são realmente a solução para a interoperabilidade entre blockchains e por isso é que foi criado aqui a Layer 0. A Layer 0 não é uma blockchain, ela é um protocolo de infraestrutura cross-chain que fornece uma estrutura simples e modular para aplicações criarem as suas soluções cross-chain. Ela tem a infraestrutura e depois as aplicações vão trabalhar em cima dela. E eu, como exemplo, posso dizer que é como o protocolo que é usado hoje na internet de mensagem, o TCP/IP, e a Layer 0 pretende ser isso na blockchain. E como é que ela faz isso? Nas pontes, nós temos na blockchain de origem o token fica travado e recebe-se um sintético. Mas aqui a Layer 0 não usa ativos sintéticos, não trava tokens numa blockchain e dá um sintético noutro. Basicamente, ela usa duas entidades independentes, usa um oráculo e um relayer. O oráculo é responsável por receber e encaminhar o cabeçalho do bloco, e o cabeçalho do bloco é onde está o ID da transação, e o relayer é responsável por receber e encaminhar a prova de transação, que são os dados que garantem que uma transação é válida.
Além disso, eles ainda têm os endpoints, que são a forma para as blockchains se comunicarem, são essencialmente um kit de ferramentas para as blockchains definirem como é que se querem comunicar. E trago aqui esta imagem para perceber na prática, porque isto é muito diferente como uma ponte funciona. Tem mais mecanismos de segurança. Basicamente, o usuário vai iniciar uma transação na blockchain do Ethereum, para isso vai usar a Stargate, que é um protocolo que usa a infraestrutura da Layer 0, e essa transação, como sempre, é dividida no cabeçalho do bloco e na prova de transação. A transação é então enviada aqui para o endpoint na blockchain do Ethereum. O endpoint vai notificar o oráculo e o relayer sobre a transação e o seu destino. E o oráculo vai encaminhar o cabeçalho do bloco para o endpoint da Avalanche, que é a blockchain que nós queremos transferir os ativos. E o relayer vai enviar a prova de transação. Uma vez validada a prova de transação na Avalanche, a mensagem é encaminhada para o endereço do destino e a transação é assim concluída. Por isso dá para perceber que existe muito mais segurança. Além disso, porquê é que tem mais segurança? Por padrão, a Layer 0 utiliza os oráculos da Chainlink, mas ela incentiva as aplicações a usarem oráculos e relayers diferentes. Porque imagina que tu tens duas aplicações. Tens a aplicação A e a aplicação B. A aplicação A usa um relayer e um oráculo. E a aplicação B utiliza outro relayer e outro oráculo. Se a aplicação A for hackeada, o relayer e o oráculo forem hackeada, a aplicação B, como está a usar outro oráculo e outro relayer, não é comprometida. Pois existe muito mais segurança se cada aplicação, se cada protocolo, como quiserem chamar, utilizar relayers e oráculos diferentes. E eles também dizem que devem ser sempre duas entidades independentes. O relayer e o oráculo devem ser sempre duas entidades independentes. Para que um ataque ocorra, seria sempre necessário que tanto a rede do oráculo quanto a do relayer fosse comprometida ou conspirada. Por isso, se forem duas entidades independentes, mesmo que uma das redes, tanto o relayer ou o oráculo, for comprometidas, a outra nunca será porque é uma entidade independente. Realmente tem muitas questões de segurança e existem muitas formas da segurança ser aumentada. E, como dá para perceber, a Layer 0 é um protocolo importantíssimo para se concretizar aquela visão do mundo cross-chain de forma segura. Porque quando só existiam pontes, por exemplo, o Vitalik dizia que era impossível nós ter um ecossistema cross-chain, um mundo cross-chain na blockchain. Porque não existia segurança absolutamente nenhuma. Hoje em dia, com a Layer 0, claro que ela ainda é um protocolo extremamente novo, ainda tem que provar que consegue esta segurança, mas estão a ser dados os passos para que isso aconteça. A Layer 0 Labs, que é a empresa por trás da Layer 0, ela tem feito algumas rondas de investimento e tem conseguido captar capital dos principais VCs do mercado. A A16Z é uma delas. E eu trago isto porquê? Porque, como eu disse no início, tem-se especulado muito o airdrop. Ou seja, fala-se muito da Layer 0 não sobre a tecnologia, até porque existe muita ideia que a Layer 0 é concorrente da Polkadot, por se chamar Layer 0, mas são coisas completamente diferentes, porque a Layer 0 pretende comunicação entre todo o ecossistema cripto, enquanto a Polkadot tem um sistema de mensageria, mas dentro do ecossistema dela. São coisas diferentes. Mas existe agora muita especulação do airdrop. Porquê? Porque eles receberam várias rodadas de financiamento. Esta última, da série B, foram cerca de 120 milhões. Então é esperado que eles lancem um token para pagar estes VCs. E é esperado que os usuários que acreditaram no projeto e que usaram sejam recompensados também. Além dos investidores, eles deem alguns tokens aos primeiros usuários por acreditarem num projeto ainda muito novo e que ainda não deu provas da sua segurança. E como é que se podem qualificar para esse possível airdrop? É usarem as aplicações que estão a ser construídas com a infraestrutura da Layer 0. Não existe muita ciência por trás de um airdrop. É ser um usuário regular e usar normalmente as aplicações. Eu trouxe aqui alguns exemplos que eu acho interessantes usarmos, porque, por exemplo, eu falei
no início do vídeo, que eles pretendem ser um sistema de mensagem, não só de transferência de valor, mas também, por exemplo, de governança unificada. O SushiSwap é um exemplo disso. O SushiSwap está presente em várias redes, acho que 14 blockchains, só que para a governança deles, e eu dou este exemplo porque o fundador da Layer 0 usou este exemplo. Porque a SushiSwap para governança só era possível botar as propostas da governança em uma única blockchain. Com o protocolo da Layer 0 não, nós conseguimos botar as propostas da governança nessas 14 blockchains, por isso acho interessante usarmos a SushiSwap. Além disso, a Stargate também é possível fazer essa tal votação de governança, e a Stargate foi a primeira aplicação a ser construída com a infraestrutura da Layer 0, por isso outra que acho interessante usar. Radia Capital, eu dou aqui o exemplo, porque foi o primeiro protocolo de empréstimos omni-chain, e aliás tem um vídeo aqui no canal, quem quiser saber como usar a Radiant pode ver o vídeo aqui do canal Descentraliza. E eles basicamente conseguem pedir um empréstimo numa blockchain e usar esse empréstimo em outra blockchain. E eles foram os primeiros, já existem outros protocolos a fazerem isso, mas a Radiant foi o primeiro a usar essa estrutura omni-chain. Depois temos o BTC Bridge, que é uma bridge nativa, usa BTC nativo, eu acho que está presente na blockchain da Avalanche. Também acho interessante, porque acho que é a primeira bridge de BTC nativo. E depois trago aqui um exemplo de NFTs. Eles também dizem que querem ser usados para NFTs. Holograph tem tido várias iniciativas ao longo das últimas semanas em que é possível mintar um NFT e depois fazer a ponte entre várias blockchains desse NFT. Isto é só algum dos exemplos que vocês podem usar para se qualificarem para um possível airdrop. Salientar que nada está garantido, não existe garantia que ao gastarem capital nestes protocolos vão ter um airdrop, eu acho que isso tem que ficar bastante claro. Existem promessas aí no Twitter de que se investirem $20 vão ganhar 3.000, isso é absolutamente mentira, porque nós não sabemos se vai haver airdrop, quantos tokens cada usuário vai ter de airdrop, não sabemos o preço do token, por isso ninguém vos pode garantir absolutamente nada. E depois, se quiserem usar outros protocolos, basta entrar aqui no portal da Layer 0, que eles têm lá todo o ecossistema que está a ser construído com a infraestrutura deles. Podem ver aqui a PancakeSwap, OmniX, entre muitos outros. Basta entrar no site oficial, aqui no ecossistema, e tem lá muitos outros protocolos. Além disso, só dizer que no Discord do Descentraliza, que é o Discord aqui da comunidade criptono feminina e do canal Descentraliza, eu também tenho colocado algumas, por exemplo, Holograph, já coloquei há cerca de 2 semanas, como interagir com o Holograph, e tenho aqui no canal airdrops, aqui no fórum, da Layer 0, do Debank, Zetachain, OpBNB, e depois ainda tem da Starknet, da Linea, da Celestia. Eu vou colocando de forma aberta alguns airdrops e formas de interação com esses ecossistemas. Quem tiver interesse sobre a Layer 0 e sobre o airdrop da Layer 0 mais completa, como interagir, também temos a subscrição do DeFi Alpha, são $7,99 por mês, e lá tem todos os protocolos que é possível interagir e os passos que podem dar em cada um desses protocolos. Mas eu acho que com a informação que passei hoje já dá para perceber como é que vocês podem interagir com a Layer 0, o que faz a Layer 0, o problema que ela resolve, e depois podemos ganhar alguma coisa em ser os primeiros usuários, mas como eu disse, nada está garantido. Se alguém vos prometer alguma coisa, é irrealista, porque nós não sabemos absolutamente nada. Por fim, só dizer que eu, para fazer este pequeno vídeo, fiz alguma pesquisa e vou colocar na descrição do vídeo os links com alguns vídeos, entrevista ao fundador do projeto. Quem tiver interesse em se aprofundar mais na tecnologia, eu recomendo vocês verem aqueles vídeos com o fundador da Layer 0, sobre como ela funciona,
que ele, melhor do que eu, há de saber explicar. Eu agradeço a todos que chegaram aqui até ao fim do vídeo, como sempre. Se gostaram do vídeo, por favor, deixem o vosso like, que ajuda a entregar este conteúdo a mais pessoas. E vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!